Recluso e polícia. O que podem os olhares destes dois homens ter em comum? Quase sempre em lados opostos da barricada, o que veem é muito diferente. Polícia e recluso. O que têm a dizer um ao outro? Conseguem conversar sobre temas como a criminalidade, a vida nos bairros, a intervenção policial ou o racismo? João Gil, recluso, e André Antunes, comissário da PSP, provam que sim. O caminho deles convergiu neste podcast. São eles os protagonistas de Dois Olhares, uma iniciativa conjunta do jornal Região de Leiria, Comando Distrital da PSP e Estabelecimento Prisional de Leiria Jovens. Ao longo de vários episódios, os dois vão estar comigo aqui, nos estúdios da 94 FM, a conversar e a dar-nos a perspectiva de quem comete e de quem combate o crime. As razões para os aproximar são claras: derrubar as imagens estereotipadas destes dois grupos da população e sensibilizar a comunidade para a importância da reinserção social. O encontro combate o estigma e faz renascer a confiança. Por isso, sejam muito bem-vindos, João Gil e André Antunes. João, o que podemos saber de si? Olá, eu sou o João Gil, venho num sítio familiar de Lisboa, de Marvila. Vivo juntamente com os meus pais, que também por acaso se chama João Gil, e a minha mãe Marisa Cardoso. Tenho a minha companheira, que é a Maria Carrajola, e tenho 3 irmãos menores, que é o Marcelino, a Melissa e a Teresa. Que idade tem, João? Eu neste momento tenho 22 anos. André, o que podemos saber sobre si? Bom dia, antes de mais, eu chamo-me André Antunes, sou comissário da PSP, tenho 34 anos, sou nascido e criado numa cidade na zona centro de Portugal, concretamente Abrantes, e no fundo foi isso que me fez crescer, portanto, e optei por este caminho. Portanto, ingressei no ensino universitário para a Academia da Polícia, à Escola Superior de Polícia, atual Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, e pronto, concluí a minha formação, fui designado oficial de polícia e desempenho funções aqui em Leiria já desde 2013. João, porquê é que está preso? Eu estou preso por causa de uma rixa que houve num estabelecimento comercial, num restaurante, onde um tio meu acendeu um cigarro na parte da restauração onde se jantava. Entretanto, o cigarro já estava apagado, o dono do estabelecimento veio de uma forma um pouco mais agressiva. Houve uma troca de conversas verbais de ambas as partes que não se devem ter, não é? Tanto o meu tio, tanto a outra pessoa, o dono do estabelecimento também errou. Não quero referir o nome dos senhores que hoje não sabem o que é que está aqui a acontecer. E a partir daí houve uma troca de pancadaria e foi o que me fez vir aqui parar. Foi estar no momento errado, à hora errada. Foi condenado aqui? E porquê? Eu fui condenado a 6 anos e 3 meses de cadeia por coautoria de homicídio na forma tentada e uma agressão à integridade física qualificada. Quanto tempo é que já cumpriu? Já cumpri 2 anos e 4. Encontro-me em regime aberto e com saídas precárias. Não tinha antecedentes criminais? Nunca tinha entrado numa esquadra, não tinha antecedentes criminais. A minha profissão é comerciante de automóveis e tinha a minha empresa já tudo concluído para dia 26 de janeiro ser aberta. E dia 19 de janeiro eu vim preso. Entretanto, estava tudo bem encaminhado, fui jantar e entretanto fez-me vir aqui parar. E como é que explica o que é que aconteceu? O descontrole que a situação aparentemente banal de repente ganhou? A descontrolação banal que de repente ganhei. Eu tive um percurso escolar espetacular, nunca tive confusões com ninguém, nunca fiz mal a ninguém, como nunca senti bullying da parte da escola, apesar de ser jovem. Sempre fui bem acompanhado. Eu sou da etnia cigana e nós temos um seio familiar muito fechado uns com os outros, aquela coisa de nos querer protegermos uns aos outros. E entretanto, quando aquela rixa começa, eu tinha lá o meu pai, tinha o meu avô com 65 anos à data dos factos, tinha o meu tio com 50 anos, tinha o meu tio com 40 e tal anos, e entretanto, quando essa confusão se dá, o estabelecimento comercial tem 8 câmaras, mas só aparecem 3. Numa delas, que o meu tio é agredido com uma cadeira, o meu tio, que é o João Cardoso, que ele é cego de um olho, e entretanto ele começou aos gritos, que deixou de ver. Não sei se foi do impacto da cadeirada que o levou, que ele teve que levar para ali 15 ou 20 pontos da cabeça, que foi com uma cadeira de ferro. Ele deixou de ver. E entretanto eu vi assim o meu tio, que era para mim como um segundo pai, a dizer que não conseguia ver. Eu pensei dele ter ficado cego totalmente, que ele só tem visão num olho. Foi aí que descambou. Apesar de ter passado para as agressões que nunca deveria ter feito.
devia ter socorrido o meu tio, ajudá-lo e vou para o hospital. E o que é que fez depois da rixa? Depois da rixa, lá vai, eu tinha prevenção, eu andava na minha vida séria, que era o comerciante de automóveis e trabalhava num standard, eu tenho contratos de trabalho, eu tenho tudo onde sempre trabalhei. Não sabia a quem recorrer. O que é que eu fiz? Eu liguei para um advogado, o advogado estava em julgamentos na parte do Alentejo e ele disse-me, olha João, não faças nada, deixa-te de estar bem, deixa-te de estar em casa, não saias de casa para não haver alguém que diga que queres fugir ou uma coisa qualquer. Se vier a bater à porta de casa, tu brejas declarações. Se não, espera uns dias até eu chegar. Passado de 10 dias, eu venho do julgamento, fui ao escritório dele, assinei uma procuração para mandar para a investigação que estava a ser feita, que era na PSP de Odivelas. E a PSP de Odivelas encontra-se juntamente a fazer investigação com o Tribunal de Loures, com a Procuradora de Loures, com a Procuradoria-Geral. E o seu doutor... O advogado disse que era para eu estar descansado, que eu iria receber um papel para ir prestar declarações, o porquê e o motivo daquilo ter acontecido, e depois iríamos ser chamados para haver um julgamento e um debate qualquer. Mas entretanto não foi isso que aconteceu. Passado cerca de 3 semanas a um mês, houve uma rusga em casa, foi uma rusga brutal, com uma força musculada, agressiva. Eles não sabiam o que estava do outro lado, a parte da PSP também, não é? E fui conduzido para a esquadra, da esquadra para o tribunal e fiquei de imediato em prisão preventiva. O inquérito dizia lá homicídio na forma atentada, eu não sabia o que era aquilo, não sabia qual que eram os artigos, o que era uma acusação, não sabia nada disso. E entretanto fiquei em prisão preventiva e cheguei ao julgamento e fiquei condenado a 6 anos e 3. André, quando houve estes relatos, o que é que sente quem está nas suas funções? Eu diria que quem está nas minhas funções sente aqui um misto de, por um lado, ok, estamos perante alguém que de alguma forma incumpriu, não é? Portanto, cometeu um crime ou vários crimes, não interessa, e no fundo o sistema, em resposta a essa atitude dessa pessoa, portanto, coloca a pessoa em prisão e, portanto, está a cumprir aqui um castigo por alguma coisa que terá feito. Portanto, uma visão aqui um pouco simplista e redutora da modalidade de ação-reação. Portanto, houve alguma coisa que teve uma consequência direta, que foi a pena de prisão. Por outro lado, eu olho aqui para o João, né? Estamos aqui perante uma pessoa que diz ter consciência que efetivamente falhou, não é? E que demonstra uma atitude, então um comportamento de tal forma genuíno e educado e cívico, e demonstra uma vontade de trilhar uma readaptação social saudável, que acho que é absolutamente exemplar. Ou seja, faz-me olhar para o João e chegar a pensar, bolas, como é que esta pessoa está aqui, como é que esta pessoa está presa, não é? Portanto, há aqui um misto de sentimentos, mas ainda bem que assim é sinal que o ambiente prisional é mais do que uma simples privação da liberdade, não é? E acho que é notório o investimento e a vontade do João no seu processo de reinserção social, e tenho a certeza que ele é admirado e servirá de exemplo a outros reclusos e a outros jovens em geral. Portanto, O percurso do João é muito diferente do seu. Consegue colocar-se no lugar dele e perceber o que é que teria sido diferente se as suas circunstâncias também tivessem sido outras? Sim, não sendo um exercício fácil de fazer, eu consigo de alguma forma colocar-me do lado do João e perceber um pouco aquilo que é o seu sentimento e a maneira de pensar. Isto porque, feliz ou infelizmente, os nossos caminhos, isto é, de quem incumpriu e de quem tem o dever de fazer cumprir, cruzam-se e têm imensos pontos de interseção. Estamos muitas vezes no mesmo local, na mesma data, à mesma hora, por isso tenho a capacidade de colocar as coisas em perspectiva e, apesar de não conseguir exatamente estar dentro do pensamento do João, julgo que consigo ver as coisas um pouco e compreendê-las do seu prisma. O João pertence à comunidade cigana, como disse. Sente que isso influenciou, de alguma forma, a forma como o processo foi conduzido? Eu acho que sim. Mesmo havendo pessoas como o Sr. Comissário André, como uma pessoa impecável, como os senhores que estão aqui presentes na rádio a ouvir-me, como a sua doutora também, eu acho que sim. Há pessoas que têm a mente um pouco aberta e outros que ainda têm a mente um pouco fechada para as pessoas de etnia cigana. Nós não podemos pôr no rótulo a todos, como eu não quero rotular toda a gente, mas eu acho que sim. E antes do julgamento, nós já estávamos condenados pela população a nível mundial. Isto saiu para todas as rádios, para todas YouTube, Facebook, Instagram. Eu acho que nós, antes de sermos condenados pelo juiz, já tínhamos sido condenados pela população a nível mundial. Acho que não havia nada a fazer. Pelos vídeos que tinham sido colocados online. Colocados online.
As câmaras de videovigilância. Exatamente, pelas quais videovigilantes. André, como é que a polícia aborda as diferentes comunidades? Quando olha para a população, separa ou não? Bom, eu diria que o papel da polícia tem que ser, em abstrato, um papel regido por bitolas de igualdade, não é? Portanto, temos de ter aqui critérios de igualdade e uniformidade de atuação, ou seja, padrões iguais para situações que sejam idênticas, não é? Obviamente que, para determinado tipo de intervenções, têm que ser feitas avaliações de risco e aplicados diferentes níveis de força daqueles que são habituais de ver no dia-a-dia, e isso não poderia, obviamente, ser de forma diferente. Agora, se poderão existir episódios de estigmatização, ou de desvio, ou de discriminação em alguns casos, não posso dizer que não. Acredito que sim, portanto, não querendo de alguma forma estar a defender o indefensável, a verdade é que os polícias são pessoas comuns, que vêm da sociedade, têm uma formação, como é lógico, mas se a mentalidade das pessoas não evoluiu à mesma velocidade das teorias e dos ideais que se defendem, inevitavelmente teremos algum eco disso na atuação dos nossos polícias. E, João, que ideia tem a comunidade cigana, ou que sentimento tem a comunidade cigana em relação às chamadas forças da ordem? Como é que vocês olham para os polícias? Você há de reparar que na comunidade cigana, nós que até dizem a população a nível mundial, temos sempre um patriarca da família, uma pessoa mais velha que nós, Patriarca, sim. Onde olhamos e admiramos. E nós também olhamos para a polícia como pessoas como admiramos. Eu já vi as duas facetas, já vi a polícia atuar de maneira errada, e já vi a polícia atuar de maneira perfeita, exemplar e como deve ser. Eu sei que se eu estiver mal, se eu ligar para a polícia, eles estão lá para mim. E toda a comunidade cigana olha para a polícia como pessoas de bem e que estão cá para nos proteger. Apesar de já termos visto as duas facetas, o bom e o mau. E já viu o mal? Já vi o mal. Quando é que viu o mal? Já vi o mal porque eu, apesar da minha casa ser camarária e estar a viver com meus pais, tive sorte de estar a viver numa parte onde estou relacionado com a sociedade toda. Moro na parte de apartamentos de compra. E eu, quando ia tomar um café, um exemplo básico, cá embaixo no bairro social mesmo, a abordagem pelo Covid-19, a mim quando me falavam, passavam pelo rádio, no microfone, no meu bairro, que era um bairro onde é apartamentos de compra, estamos cá para vos ajudar, tenham calma, ninguém sai de casa, estamos numa altura de Covid, isto é uma coisa muito má. E no bairro a atuação era totalmente diferente. Era polícia de choque, 2, 3 carrinhas, 15, 20 polícias, com uma abordagem agressiva, o que é que estão aqui a fazer na rua, a autuar toda a gente, tudo contra a parede, identificações, porque é que não vão para casa, porque é que não vão, e às vezes de forma verbal discriminar as pessoas. Este processo todo, qual foi o momento mais difícil para si? O momento mais difícil para mim neste processo todo foi deixar os meus irmãos ali quando a polícia me fez aquele rasga a casa, ali os 3 irmãos menores a chorar, sem saber o que é que estava a acontecer. Estava sozinho com eles? Estava juntamente com a minha companheira e com o meu pai. O meu pai saímos de casa e ficaram eles ali a chorar. Apesar de serem, na minha altura, há 2 anos atrás, a minha irmã mais nova tinha 8 anos e os outros 11 anos. Não sabiam o que é que acontecia, o que é que estava ali a acontecer. Ficaram a mexer-me porta de casa, ficámos com um buraco na porta. E depois eu entrar em prisão preventiva e só passado 34 a 35 dias eu sair de uma quarentena, porque eu tive legislação prisional da EPL, depois vim para aqui, tive que cumprir 2 quarentenas, 23 horas fechado numa cela, onde dá para refletir o que é que nos aconteceu, o que é que estamos aqui a fazer e o porquê. E quando chegamos à visita, estamos num acrílico, onde eu vejo a minha mãe e a minha esposa pelo acrílico, um simples toque, não consegui tocar na minha mãe, não consegui tocar na minha esposa. Aquelas pessoas estão lá para nós e quem nós amamos. E só passado um ano é que eu dei um abraço à minha mãe e à minha mulher. E é uma coisa muito complicada que não se esquece. É isso. André, qual foi a intervenção ou o caso mais difícil que concluído até hoje? Eu já tive várias situações que poderia qualificar como complexas, mas desde logo uma situação que tive, já tive uma arma apontada por um cidadão, e eu simultaneamente a minha arma apontada a ele, embora isto foi num contexto de uma busca num processo de tráfico de estupefacientes e posse ilegal de armas de fogo, com pessoas perigosas, pronto, e que tinham de facto antecedentes de muita reatividade à ação da polícia. Felizmente não deu lugar a nenhum disparo de parte a parte. Houve ali alguma contenção de parte a parte que felizmente não descambou, mas de facto é algo que permanece no nosso subconsciente durante muito tempo.
em termos de situações que mais me tenham marcado a título pessoal, não só fisicamente, mas também psicologicamente, posso dar aqui conta de uma situação em que a Segurança Social nos pediu apoio, portanto, para garantir a segurança e a ordem pública numa retirada do menor, e isso marcou-me muito, porque nós, portanto, era retirada de um bebé, portanto, estávamos a falar de uma criança, não era recém-nascida, mas tinha perto do ano de idade, e a dado momento, portanto, o pai e todo aquele contexto familiar era de extremíssima pobreza, portanto, sem condições mínimas de higiene, de alimentação, portanto, aquele bebé estava altamente subnutrido, se calhar, provavelmente não sei qual seria o desenlace, efetivamente, se a retirada não se fizesse, mas eu imagino a dor que é para um pai e para uma mãe verem que alguém, portanto, o sistema está a retirar um filho aos seus progenitores, não é? E o pai desse bebé, na altura, pronto, obviamente, e eu hoje consigo perceber um bocadinho, não é? Cegou completamente, deixou de ouvir, deixou de ver, pegou numa barra de ferro que tinha lá à mão e começou a agredir toda a gente. E eu fui um dos que fui agredidos, porque estava logo mais à frente, estava mais perto dele. Ainda me tentei defender, tentámos depois, obviamente conseguimos serenar ali um pouco os ânimos e dominar a pessoa, mas não deixei de ser agredido, tive que receber tratamento hospitalar, eu e outro colega. Mas além das marcas físicas, pronto, que essas saram, não é? E acabam por curar, fica aquele peso psicológico de saber que fizemos parte de uma retirada de um filho a uns pais. É muito pesado, é muito duro fazer parte disso e ter colaborado nessa situação, embora seja a nossa função. A Segurança Social pediu ajuda, de facto, foi feito por eles, nós estávamos a colaborar só para garantir a segurança, mas marcou-me bastante. Quando alguém como o João é condenado, é o sistema que falha? Bem, se calhar não, eu diria que o sistema falha, mas não deve ser só o sistema a falhar. Ou seja, quando alguém comete um crime, essa pessoa falha. Mas tenho plena convicção que o sistema falhou em primeiro lugar. E bem analisado, isto quase que poderíamos dizer que o sistema é quase um corresponsável de a pessoa ter falhado ou ter cometido um crime. Claro que isto, encenado desta forma, quase que ilibava toda a gente dos crimes que cometia. Portanto, a gente poderíamos sempre dizer que, olha, fiz isto, de facto falhei, cometi um crime, mas a culpa não é minha, é do sistema. E obviamente não pode ser bem assim, pois apesar das lacunas e insuficiências que o Estado não acautela como idealmente deveria, e que tem obviamente influência direta no crescimento dos cidadãos das diferentes classes, e refiro-me aqui ao direito à habitação, por exemplo, à educação, à saúde. Cada um de nós tem uma capacidade inata de ver o certo e o errado, distinguir o bem do mal. E o João nunca deixou de ver que errou. Nunca deixei de ver que errei, tenho consciência crítica a isso, mas apesar, eu acho que o Estado ou o Governo falha, estamos no meio de Lisboa, a Lisboa é tão grande, e temos um comando metropolitano tão grande. Nós somos desviados, eu não estou a falar agora por mim, pessoas de etnia negra, etnia cigana, eu por acaso tive sorte no meio onde é que eu cresci. São desviados para o fim da parte de Lisboa, fim da Amadora, fim de Benfica. São criados 3, 4 bairros, 2, 3 bairros que são chamados os bairros brancos, onde metem-se lá 100 famílias de etnia cigana. O bairro amarelo, onde se metem lá 100 pessoas de etnia negra. Só aí, eu acho que aí já estamos a ser caracterizados e de uma forma a não ser relativamente sociáveis um com os outros. Nós estamos a viver com o público e em sociedade. Estamos a viver bairros com bairros. É tal fragmentação, não é? A questão da habitação. A questão da habitação, fazendo habitações só para pessoas de bairro desviadas dos outros. E eu acho que aí já estou a falhar. E este período que está a passar na prisão, está a encará-lo como uma oportunidade de mudança? Sente que está a aproveitá-la? Como é que está a ser este período para si? Sim, este período para mim está a ser bom. Eu, apesar de ser de etnia cigana, tenho os meus avós que vêm da descendência, cresceram no Alentejo, sempre trabalharam muito. O meu pai foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, passou muitos bons valores. Eu comecei a trabalhar com ele com 16 anos. Foi uma opção minha sair da escola para trabalhar no Standard, que é um ramo que eu adoro. Eu adoro automóveis, sou fascinado por automóveis. E as viagens que eu fazia com o meu pai à Alemanha, Berlim, Frankfurt, importar carros para cá, eu tinha a minha vida muito bem encaminhada, e onde a senhora Patrícia sabe, e nós, as pessoas da etnia cigana, há muitas pessoas que investem em carros, outras em casas. Nós não. O meu avô, com tanto trabalho que ele teve até hoje, ainda trabalha, conseguiu passar alguns bons valores ao meu pai,
conseguiu dar-lhe bens esses que são o valor do ouro, bens, que são para nós uma mais-valia, sei para quê? Quando alguém cai num hospital, quando alguém cai numa prisão, quando acontece um problema, que apartemos nós uma fonte de rendimento onde nós íamos pescar. Uhum. E com esse processo foi peças com 30 anos, 40 anos, que foi tudo, desfizemos tudo, não é? Tiveram Pagamos a nossa gastar na defesa. gastar na nossa defesa. Então, para terminar, eu pedi a ambos que se tentassem colocar no papel um do outro, para ver o que sentiriam se o João fosse comissário da PSP e o André fosse recluso. Conseguem fazer essa troca de papéis? Eu penso que iria subscrever exatamente o que o João disse há bocadinho. Portanto, quando ele diz que olha para a polícia e vê os polícias como pessoas de bem, portanto, tem esta ideia base, não é, pré-concebida sobre o que é ser polícia, eu subscreveria isso também, porque ser polícia é isso mesmo. Portanto, é alguém que tem uma formação e desempenha funções que devem, acima de tudo, zelar pelo bem comum, pelo bem da sociedade. Claro que depois há ali a outra faceta, não é, que o João já descreveu há pouco, menos positiva, portanto, uma opinião menos positiva que ele tem de algumas atuações que já presenciou e já vivenciou relativamente à polícia. Não posso, obviamente, dizer que elas não existem, porque sim, obviamente que há alguns tipos de intervenções policiais que têm que ter portanto, um enquadramento diferente daquele que é o base. E teremos um episódio específico sobre essa questão. Exatamente. Sim. Mas sim, eu subscreveria o que o João diz. Portanto, acho que a polícia está cá para nos proteger, não é? Tem que, de alguma forma, tentar fazer cumprir as regras de um sistema que tem deficiências e que nunca será perfeito, mas é aquele em que vivemos e que nos vai um pouco separando de viver no caos e na anarquia e nos permite ter alguma qualidade de vida. E, portanto, eu diria o mesmo que o João disse há pouco: a polícia acho que são pessoas de bem e estão cá para zelar por todos nós. João? Eu acho que me consigo pôr no lugar do comissário André. Apesar de eles terem formações, serem seguidos por psicólogos e terem uma formação genuína que nós não temos, não é? Eu falo por mim que sou um civil normal, nunca sei totalmente o que é ser polícia, tenho uma ideia, e eu acho que sim, eu acho que me consigo pôr no lugar do seu comissário, na parte das investigações, na parte de atuar e de não atuar, e se calhar seria uma pessoa como o Sr. André, uma pessoa com sentimentos, sou uma pessoa com sentimentos, onde fica a pensar o que é que eu faço, o que é que eu não faço, e tenho um coração grande. E aquele episódio que o Sr. André aqui contou, a tirar um bebê a uma criança, eu acho também isto nunca mais me iria sair da cabeça também. Fica ali a moer. Sem dúvida. Obrigada, chegamos ao fim deste primeiro episódio que está a ser gravado nos estúdios da 94 FM. Este primeiro episódio, no fundo, falava sobre qual foi o vosso percurso para chegarem onde estão, um como recluso, outro como comissário da PSP. Regressaremos em breve com um outro episódio e um outro tema. Até breve.